Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos reagir aqui ao canal novo, aqui o canal do Noctos. E vamos ver aqui, ó, os 10 vídeos reais encontrados em câmeras abandonadas. Eu vou dar o play aqui e eu já vou dando um aviso aqui que vamos tentar um formato novo aqui. Eu tô com 2 celulares e vou gravar aqui, ó, o celularzinho aqui na minha mão e eu tô gravando aí, hein? E tá de noite aqui, ó, e eu estou cagando de medo, né? Vamos ver se vai dar bom aqui. E bora lá. Filmes de terror em primeira pessoa sempre trazem uma imersão diferente para quem assiste. É como se você conseguisse se colocar na pele da pessoa e se teletransportasse para a cena do filme. Verdade. Um bom exemplo disso é A Bruxa de Blair. Você fica constantemente se colocando no lugar da pessoa que está filmando. Verdade. É muito diferente de um filme comum de terror gravado de forma convencional. Mas e se eu te falar que, assim como nos filmes, muitas filmagens bizarras foram encontradas abandonadas na vida real? Provavelmente quando falamos em Paris, você imagina um lugar bonito e seguro. Mas e se eu te falar que existe um lugar bem macabro debaixo dos pés de quem anda ali? Debaixo das ruas mais movimentadas de Paris, existe um labirinto subterrâneo com mais de 300 quilômetros de túneis. Esse lugar é conhecido como as Catacumbas de Paris. Elas começaram a ser usadas no século XVIII, quando os cemitérios da cidade ficaram tão lotados que literalmente começaram a transbordar. Corpos eram empilhados e o cheiro começou a tomar conta das ruas, e diversas doenças ameaçavam se espalhar. A solução foi transferir milhões de ossos para o subsolo. Hoje estima-se que os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas estejam ali embaixo. A entrada é proibida. Apenas uma pequena área é aberta ao público. O resto permanece fechado, porque é extremamente fácil entrar e simplesmente nunca mais conseguir sair. Pois existe literalmente um labirinto de ossos de 300 quilômetros lá dentro. Ao longo dos anos, diversas pessoas se perderam nesses túneis. Algumas foram encontradas dias depois com vida. Já outras não tiveram a mesma sorte. Foi dentro desse labirinto que um grupo de exploradores urbanos fez uma descoberta perturbadora. Foi encontrada uma câmera perdida jogada no chão. Ninguém sabia por quanto tempo ela ficou jogada ali dentro. Mas acredita-se que a gravação tenha sido feita por volta de 1993. Quando analisaram o conteúdo, perceberam que o homem que filmava caminhava sozinho pelos túneis completamente escuros, se guiando apenas com uma lanterna. Em vários momentos ele para registrar as paredes cobertas por ossos humanos, como se estivesse documentando tudo. Pela gravação ele já estava indo bem para dentro do lugar, e dá para ver que existem símbolos e desenhos bem sinistros desenhados na parede. O lugar é completamente insano, mas tudo indicava que até naquele ponto da gravação ele não parecia perdido. Marcas e setas apareciam nas paredes, sinais deixados por outros exploradores para ajudar a encontrar o caminho de volta. Mas literalmente do nada ele fica completamente desesperado e começa a correr, como se algo tivesse despertado um pânico absoluto nele. Enquanto corria, a câmera é jogada no chão. Não se sabe se de forma proposital ou sem querer. Dá para escutar o som dos passos dele ficando cada vez mais distante, até desaparecer completamente. Essa foi a última vez que aquele homem foi visto. Sua identidade nunca foi descoberta e nenhum corpo foi encontrado nas catacumbas. E é claro que diversas teorias começaram a surgir daquilo que ele teria visto lá embaixo. Se não achou corpo, é que quer dizer que o cara tá vivo. Basicamente isso. Ou foi abduzido, ou foi chupado pelo subsolo, ou foi chupado pelo esqueleto, tá ligado? Ou foi sugado pelas paredes também, mano. Essas opções aí. Se não encontrou corpo, então tá suave. Não postou, mas tá vivo, né? Deixou pra trás pra correr mais rápido, eu acho, não acredito, né? Tomara, né? Que algo perseguia ele, e se ele conseguiu sair de lá ou não. Ah, não deixava a câmera não. Só A da câmera gente se tinha colocar no lanterna, lugar não deixava dele não. nessa situação já causa um desconforto. E eu não entrava sozinho não. Porque ficar perdido lá dentro é um dos piores destinos possíveis. Ah, labirinto, né, de ossos ainda. Em 1959, um grupo com 9 esquiadores experientes montaram um acampamento em uma encosta nos Montes Urais. E o que aconteceu naquela noite permanece como o maior mistério da história soviética. A barraca do grupo foi encontrada cortada de dentro para fora. Eles não saíram pela porta. Eles rasgaram o tecido em desespero para fugir de algo. Alguns correram para a neve usando apenas roupas de baixo.
a uma temperatura extremamente baixa. Mano, Quando os corpos foram encontrados, o cenário era de um massacre inexplicável. 3 vítimas apresentavam ferimentos internos graves, no crânio e no tórax, compatíveis com um impacto violento. O estranho é que não havia ferimentos externos proporcionais a esses danos. Uma das vítimas estava sem a língua e os olhos, e as roupas de alguns integrantes apresentavam níveis incomuns de radiação. A versão mais aceita fala em uma avalanche pequena e um pânico coletivo, mas isso não explica os ferimentos, nem a expressão de terror puro congelada em alguns rostos. A explicação oficial russa na época concluiu que eles morreram por uma força desconhecida e avassaladora. Mas o que fez aumentar o mistério foi uma última foto tirada por uma das vítimas. Ela mostra algo observando de longe o grupo. Concordo que é bem bizarro. será que foi um Yeti ou foi um alienígena, mano? Se eles tinham radiação no corpo, mano, as possibilidades são basicamente infinitas, mano. Mano, eu acho que a probabilidade de ter sido um alien é grande. Em 2014, 2 jovens holandesas viajaram para o Panamá para fazer trilhas em uma região conhecida como Trilha do Pianista, um lugar aparentemente turístico, usado por moradores e guias locais. A caminhada deveria durar poucas horas, mas elas nunca voltaram. Dias se passaram. Buscas foram feitas. Nenhum sinal das duas. Até que semanas depois algo foi encontrado às margens de um rio. Uma mochila intacta. Dentro dela estavam celulares, dinheiro, passaportes e uma câmera fotográfica. Quando o conteúdo da câmera foi analisado, surgiu o mistério. Durante o dia, as primeiras fotos mostram as duas sorrindo caminhando pela trilha. Tudo absolutamente normal. Mas depois disso, existe um salto estranho no tempo. A próxima sequência de imagens foi feita durante a madrugada, no escuro total. Foram mais de 90 fotos tiradas em poucas horas. Dizem que possivelmente elas devem ter se machucado, caído, se machucado e estavam esperando ajuda, resgate, possivelmente. Não é confirmado. Aí elas foram se arriscar, talvez na floresta, para tentar retornar, alguma coisa nesse sentido aí que eu vi. Sempre apontadas para lugares sem sentido aparente. Galhos de árvores, pedras Alguém pegou elas, tá dizendo, fez maldade e tava molhadas e o chão da floresta. Não há registros de ataques. Não há imagens de animais. Não há explicação clara do que estava acontecendo. Olha o cabelo, ó. Parece que possivelmente foi alguém que pegou, fez maldade com elas. Ó, cabelo solto. Ah, mano, não gosto nem de pensar o que aconteceu aqui. Sendo naquela noite. O mais inquietante é que as fotos parecem não ter sido feitas para registrar algo específico, mas sim para afastar algo. Como se o flash estivesse sendo usado como uma tentativa desesperada de iluminar o entorno, ou de manter alguma coisa à distância. Depois dessa noite, nenhuma outra foto foi tirada. Meses depois, partes dos ossos das duas foram encontradas espalhadas pela região. Alguns deles em estado incomum de preservação, outros com sinais difíceis de explicar. A investigação nunca chegou a uma conclusão definitiva. Até hoje ninguém sabe por que aquelas fotos foram tiradas, o que elas estavam ouvindo, o que estavam vendo, ou porque, perdidas no meio da selva, decidiram passar horas apertando o botão da câmera no escuro absoluto. Em setembro de 2014, um vulcão no Japão considerado relativamente seguro entrou em erupção de forma completamente inesperada. Não houve alerta significativo e nem tempo para evacuação. Naquele dia, dezenas de trilheiros estavam subindo a montanha, acreditando estar em um passeio comum. Quando a erupção começou, muitos deles sacaram celulares e câmeras. No início, as imagens mostram curiosidade. Uma nuvem surgindo no topo, e ninguém entende exatamente o que está acontecendo. Mas em poucos segundos, o clima muda. A fumaça desce rapidamente. Os vídeos captam o momento exato em que os trilheiros percebem que não há para onde fugir. O mais perturbador desse caso é perceber que o medo não vem do desconhecido, mas da certeza. No momento em que a nuvem desce a montanha, todos ali entendem exatamente o que vai acontecer. Isso que é doideira. Você sabe o que aconteceu? No Japão, uma mulher começou a receber ligações misteriosas. Aí o cara não fala se o pessoal morreu ou não morreu.
Morreu? Não falou nossos filhos morreram, não. No Japão, uma mulher começou a receber ligações misteriosas durante a madrugada. No início acreditou que fossem trotes, mas como continuaram por semanas, procurou a polícia. Sem provas concretas, recomendaram que ela comprasse um gravador para registrar as chamadas. Quando o conteúdo foi analisado, descobriu-se que o aparelho havia registrado mais de 60 mensagens de voz. As ligações feitas durante o dia eram de pessoas conhecidas, nada de anormal, mas as mensagens deixadas durante a noite eram completamente diferentes. A maioria das mensagens eram barulhos estranhos e sem sentido nenhum. Ela não fazia a mínima ideia de quem seria o responsável pelas ligações. A partir da 9ª mensagem, já começa a ficar mais bizarro. Surge um som estranho, parecido com uma música distorcida, sem ritmo claro. As gravações continuam sem explicação, mas na 21ª mensagem aparece um ruído repetitivo, semelhante a um chocalho metálico. Parece ser mesmo. Parece uma voz. A partir da mensagem número 25, o caso se torna bizarro de verdade. Ao desacelerar o áudio, quem analisava a fita percebe uma voz humana tentando dizer alguma coisa que não é possível entender. Parece um cântico. E enfim chegamos na mensagem mais assustadora de todas. Mas diferente das anteriores, ao desacelerar a fita, é possível finalmente ouvir uma frase dita em japonês. Depois de um tempo, as mensagens cessaram, e ela nunca mais recebeu nenhum recado. Ué, e o vídeo acaba assim.